Sem falta na Rádio Observador, final da Taça de Portugal, um jogo, como diz o Pedro Henriques, com toda a razão e com toda a certeza que, de verdade, um jogo que valeu e muito por, de alguma forma, ter um árbitro, uma grande plataforma para apitar e também apitar um jogo que acabou por ter um resultado histórico e ao minuto 4 começou logo com um golo do Torriense. Sim, o golo do Torriense em que é correto, no sentido de que não há fora de jogo, quando a bola é cabeceada ou desviada, por assim dizer, pelo Léo Silva, o jogador que vai finalizar, que é o Zoe, está a ser colocado em jogo pelo Morita. É certo que o Morita ainda dá ali um toque na bola, mas aquele toque era sempre considerado corte e, portanto, seria sempre, nunca era considerado a bola a vida do adversário, mas sim uma bola de ressalto. E, portanto, o que contaria era sempre o momento inicial de cabeceamento do Léo Silva para ver se o Zoli estava ou não em fora de jogo. E não estava, e portanto, correta a decisão, golo bem validado à equipa do Torriense. Temos depois neste encontro, também apitado por António Nobre, temos depois ao minuto 15 um amarelo para Gonçalo Inácio, que algumas pessoas pediram que pudesse ser mais, porque havia um jogador do Torriense a ir, se calhar isolado. Sim, aqui a questão que se coloca quando as pessoas veem que há um jogador que vai isolado e que se pede o vermelho, é que isso por si só não chega. São 4 os fatores, eu vou sempre dizendo isto porque para ver se vai ficando na cabeça das pessoas também. Quando a análise para cartão vermelho por uma clara oportunidade de golo tem que ter sempre 4 fatores que têm que acontecer ao mesmo tempo. Basta que o não aconteça para já não ser a clara oportunidade de golo. Se o jogador vai na direção da baliza, ia. Se o jogador tem a bola dominada ou controlada ou pode controlar, levava a bola dominada. E depois a distância à baliza, e aqui começa um primeiro fator que é relevante e importante, porque a distância estava ali à saída do meio campo, mas isso não significa que se for isolado e não houver mais ninguém por perto que seja um fator inibidor. Mas esta distância em relação àquilo que é o posicionamento, e aqui sim aparece o quarto fator que não se concretiza, que é quem faz a falta é o Gonçalo Inácio, ele que leva o amarelo, mas quem está ao lado é o Quaresma. E o Quaresma está claramente ao lado do jogador do Torriense e, portanto, para a distância que falta percorrer, a posição, neste caso do defensor Quaresma, diz-nos que poderia ainda intervir no lance e é por isso que não estão, digamos, os 4 fatores em simultâneo e em cima da mesa, como costuma dizer, e por isso bem decidido por parte do árbitro, livre direto e apenas cartão amarelo. E da primeira parte do jogo, do tempo regulamentar, é tudo. Na segunda parte, ao minuto 55, há um golo do empate do Sporting. É um lance a envolver Maxi Araújo, que, num ressalto, acaba por ter a sorte de ver a bola e parar aos pés de Luís Soares, que apontou o golo do Sporting. Aqui tudo legal? Sim, tudo legal. Também tem a ver com a construção da jogada no corredor esquerdo. Quando o passe é feito do Morita para o Maxi Araújo, percebe-se que ele sai claramente de posição legal, portanto não está em fora de jogo, e foi isso que teve de ser analisado, que era se eventualmente haveria ali algum fora de jogo. Não havia, e portanto tudo certo, neste caso também no golo do Sporting, na altura do empate. Temos depois, ainda na segunda parte desta final da Taça de Portugal, Pedro Henriques, um lance ao minuto 63, um golo anulado a Jenny Katam do Sporting por fora do jogo. Estava acampado, não estava na Mata do Jamor, estava dentro do estádio, mas parecia que estava na lógica do campismo. Não, sim, estava adiantado. No momento do passo Max Araújo para o Géni, ele está adiantado em relação ao penúltimo adversário, 61 centímetros, que depois esta distância é depois confirmada pelo vídeo árbitro mais à frente, mas o gol foi logo bem anulado pelo assistente, confirmado de forma rápida pelo VAR, e mais à frente depois, lá está, injetado o tal sinal na televisão para vermos que estava por 61 centímetros, e mais uma boa decisão que o VAR só se limitou a confirmar, porque a boa decisão foi logo tomada em campo, neste caso pelo assistente. Temos depois, ao minuto 70, uma queixa de Maxi Araújo, de um alegado penalti na área do Torriense, acredito que sem motivo para tal. Sim, sem motivo para tal, porque a bola, é aquele lance em que o Maxi Araújo recebe a bola, tenta dominar com o pé esquerdo, a bola até lhe escapa, e ele nesse movimento para dentro acaba por se dar o contacto /choque frontal com o Léo Silva, um contacto normal, sem falta, nomeadamente pontapé de penalti, como foi pedido, portanto mais uma boa decisão. Temos depois, Pedro, ao minuto 76, também um lance a envolver Maxi na área do Torriense e também, na tua opinião, sem motivos para penalti. Sim, é uma bola também metida para o Maxi Araújo. O David Bruno, que é quem está na jogada com eles, tem a posição ganha à frente, e a posição ganha, e está a proteger a bola que vai para o seu guarda-redes, que vai ser agarrado pelo guarda-redes, e há um choque de quem tenta, digamos, furar e chegar lá à frente, que é o Maxi Araújo, que choca com o David Bruno, que limita-se a manter o corpo, e portanto, boa decisão, não houve motivo para pontapé de penalti. Temos depois, Pedro, ao minuto 94... Já no prolongamento. Já no prolongamento, um golo anulado ao Torriense, creio que também bem. Certo.
Sim, é no momento do remate do Léo Silva, não obstante a bola ressaltar no jogador do Sporting, vai parar ao Mohamed, portanto ao Diadi Mohamed, que acaba por finalizar, mas tira vantagem da pressão irregular em que já se encontrava no momento do remate do Léo Silva. O facto de ter batido no jogador do Sporting significa sempre ressalto, portanto não é uma bola que vem deliberadamente de um adversário, e por isso o que conta é sempre o momento do remate para ver onde é que estava o jogador do Torriense, que acaba por finalizar, estava claramente adiantado em relação ao penúltimo adversário, portanto golo bem anulado ao Torriense. Ao minuto 98, amarelos para um homem que nem sequer entrou para dentro das quatro linhas para jogar o jogo. Falo de Ricardo Mangas, que viu amarelo por ter tentado retirar um jogador lesionado Torriense de dentro do campo para fora do campo. Sim, o David Bruno, peço desculpa, acaba por se magoar, aliás, sofreu falta, que o árbitro até assinalou, junto à linha de baliza, zona onde estava, onde o Ricardo Mangas estava a aquecer. Por acaso não tenho a certeza, agora estava aqui a dizer que foi o David Bruno, mas não tenho a certeza. O Ricardo Mangas está fora das quatro linhas e o árbitro tinha assinado uma falta a um jogador torriense que estava, lá está, junto à linha de baliza, e o Ricardo Mangas, com aquela ideia de que ele saísse para fora do terreno de jogo, ou não sei bem o que é que queria, acaba por esticar o braço para dentro e agarrar, puxá-lo para tirá-lo dali do chão. Ele não pode fazer isso, está a aquecer, tem que estar focado no seu aquecimento, não pode estar a intervir, muito menos a esticar o braço, porque no fundo, ao esticar até entrou dentro do terreno de jogo, e este comportamento incorreto e antidesportivo foi bem penalizado com cartão amarelo. Minuto 100, amarelo para Alfaro, da equipa do Torriense, creio que uma falta sobre Giovanni Kenda. É, exatamente, é o lance em que da sequência deste pontapé livre for Torriense, o Sporting sai, digamos, em contra-ataque e o Alfaro acaba por derrubar o Kenda, a chamada falta tática, só para destruir aquele que foi um contra-ataque, e portanto este corte que era uma jogada perigosa traduz-se numa falta tática e cartão amarelo bem mostrado. Temos depois 108 minutos, o lance capital deste encontro. Exato. O lance que teve o condão de resolver a questão e de entregar pela primeira vez uma taça a uma equipa do segundo escalão do futebol nacional. Um penalti cometido por Maxi Araújo, que deu consequentemente um vermelho e que deu também o segundo golo da vitória do Torriense. E Pedro, tudo legal. Certo, tudo legal, penalti vermelho, na entrada da área, no Maxi Araújo agarra e puxa o Ismael Saidi. Ele estava de frente para o Rui Silva e, portanto, tecnicamente penalti pelo agarrão, disciplinarmente vermelho porque anula uma clara oportunidade de gol. E aqui eu faço um parênteses que não tem nada a ver com a arbitragem, ao mesmo tempo tem, quando se fala das equipas são muito profissionais, etc. No outro dia tivemos o Braga também, se calhar a não ir à final da Liga dos Campeões, mas esse até foi num momento logo de início, também por uma falta, cortou uma clara oportunidade de gol e o Braga ficou reduzido a 10. Dorgeles, frente ao Friburgo, na meia-final da Liga. Que tem muitas vezes trabalhar-se questões relacionadas com a arbitragem, hoje em dia ninguém liga, muitas vezes tem ex-árbitros a trabalhar com os clubes, muitas vezes a projetar com outras ideias, e não é para isso que servem os ex-árbitros podem servir para trabalhar com os clubes, mas nesta perspectiva também de trabalho, e os clubes são um pouco profissionais, porque acham que tudo se resume ao técnico-tático, e depois são estes lances que muitas vezes acabam por decidir um jogo. Quem trabalha isto sabe que um jogador bem treinado nunca vai fazer uma falta daquelas. Isto também faz parte da técnica e parte da tática, certo, quanto mais elementos aqueles que conseguimos exatamente. Estes lances, e os jogadores podem treinar isto através de imagens e visualização, é para deixar sempre seguir, porque vale mais sofreres um gol e tentares recuperar com 11 jogadores do que arriscares num penalti que, não sendo gol, pode ser quase gol e depois ficas com menos um. E com menos um, a história diz-nos que mais de 90% não consegues fazer esse tipo de recuperação. E, portanto, é mais um erro desnecessário de um jogador, não em relação, em relação ao penalti que comete naquela zona. Ali é para deixar seguir, é arriscar e sofrer o gol se for preciso, e que nem sei se poderia ser na maneira como estava a desenrolar a jogada. De qualquer maneira, o que importa aqui para o sem falta é a questão técnico disciplinar e de arbitragem, e a decisão que é decisiva em relação ao jogo, porque no fundo dá o 2-1 e uma expulsão já no prolongamento. É uma decisão muito boa por parte do árbitro, que apenas se limitou a ouvir o VAR para confirmar a sua boa decisão. Temos depois, Pedro, ao minuto 114, amarelo para Stupira, o avançado cabo-verdiano, aliás, o defesa cabo-verdiano da equipa do Torriense, que vai estar no próximo Mundial, capitão de equipa que marcou o golo da vitória e que ergueu a taça, o caneco. Sim, viu o cartão amarelo porque, ao comemorar o gol que acabou de marcar quando da execução do pontapé de penalti, tirou a camisola, e isto é de lei, tiras a camisola para comemorar um gol, tens de ver cartão amarelo. E acredito que tenha sido um dos amarelos mais felizes da carreira de Stupira. Claro. Temos ao minuto 119, amarelo para Pité, também da equipa do Riense. Certo. Após o árbitro assinalar uma falta que ele cometeu sobre o Ullmann, ele, enfim, para tentar retardar o recomeço da bola do Ullmann, pontapeou a bola para longe, e portanto cartão amarelo bem mostrado. E temos, para terminar, 125 minutos, amarelo para Soares, já diria que fora de si, a cometer uma falta no último minuto.
Sim, e não é pela falta, é pela falta e por dirigir-se em relação ao árbitro assistente depois de ter cometido essa falta em protesto. O Sporting tinha a bola, estava a tentar porventura fazer o último ataque e o que o jogador do Sporting faz é fazer uma falta atacante, destruindo completamente a sua última hipótese. E aqui, mais uma vez, algo que se pode trabalhar muito com os jogadores, para além do técnico-tático de arbitragem, que é não adianta fazer estas faltas hoje, porque há vídeo-árbitro. Se dali nascesse o golo iria ser invalidado. Aquilo passa, era possível ter escapado ao assistente, não escapou, ou até ao árbitro, porque a bola nem sequer está lá. Mas se escapasse e fosse o golo seria sempre anulado por causa da construção da jogada de uma falta atacante. Hoje, com o VAR, este tipo de situações que de antes passavam e por vezes podia-se tirar partido, agora já não. Mas para isso é preciso treinar-se e as equipas têm que projetar-se para outro patamar, porque cada vez mais passam a semana no técnico-tático e depois, ao final de semana, o que é que vão falar? De arbitragem e de erros que poderiam muitas vezes ser evitados se trabalhassem isso de outra maneira. Pedro Henriques, que nota merece a equipa de arbitragem liderada por António Nobre? Acredito que uma nota muito boa, porque sim. foram boas as decisões, num jogo difícil. Sim, um jogo difícil, até com o resultado incerto. O caso do jogo e o caso bem resolvido é o penalti vermelho, sob o ponto de vista da influência e da importância que tem. E aí uma excelente decisão. Mas depois os assistentes estiveram muito bem ao nível dos fora de jogo. Tivemos inclusive 2 golos anulados nessa sequência. Eu não referi, mas o lance que antecede o penalti a favor do Torriense teve a demorar e a ser analisado porventura até também pela análise do cartão vermelho, mas para tentar perceber se o jogador que sofre o penalti saiu ou não de posição de fora de jogo, e por 9 centímetros estava em jogo, e portanto mais uma boa decisão e da equipa de arbitragem, neste caso do árbitro assistente, e por isso tudo certo, numa arbitragem bastante positiva, com a questão do penalti vermelho, os 2 golos anulados, assistentes muito bem ao nível de fora de jogo, e por isso vou dar nota 8. Nota 8 para António Nobre na final da Taça de Portugal, que teve o resultado final de Sporting 1, Torriense 2. História feita, palcos também, como o Pedro Henriques foi dizendo ao longo da emissão, importantes para árbitros, e teve também aquele elemento da árbitra jovem, Pedro, não é? Que foi fazendo algum do trabalho do quarto árbitro. Exatamente, porque nestas finais dá-se sempre um privilégio de um árbitro homem e um árbitro mulher, portanto masculino e feminino, que saem dos cursos dos árbitros jovens que fazem testes e avaliações, e os mais bem classificados depois têm, digamos, este momento. Uns foram à final da Taça Feminina, como vimos a semana passada, e agora mais o Dinis Vieira e a Joana Tavares a irem à final masculina da Taça de Portugal, e portanto também é uma forma de incentivar estes árbitros que, sendo jovens, quer dizer que têm menos de 18 anos e portanto estão a dar os seus primeiros passos na carreira de arbitragem. Pedro Henrique, está feito o último sem falta da temporada no que ao futebol nacional diz respeito. Depois teremos com certeza compromissos mundiais, mas de resto vamos também ouvindo o Pedro Henrique aqui em Certos, e o campeão é com notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia no mundo do desporto. Um grande abraço, Pedro. Foi feita a história. Obrigado. Obrigado. Até amanhã.